Olá, mulheres de Deus, guerreiras de oração, mulheres de propósito, mulheres que buscam a face de Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu estou passando aqui e quero compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero passar para o seu coração. A passagem ela está em Gênesis capítulo 39, apenas o versículo de número 2, a parte A, que vai nos dizer assim: e o Senhor estava com José. Repetindo, e o Senhor estava com José. Pois bem, analisando toda a narrativa da história de José, algo me veio ao coração de uma forma tremenda e impactante. Todos nós, como pregadoras da palavra de Deus, ministradoras do Evangelho, quando nós falamos de José, nós falamos dos irmãos e o destaque de José, como é conhecido de todos, é a sua túnica, a sua roupa, a roupagem, a túnica que ele recebe de seu pai Jacó. Pois bem, você sabia que quando José recebeu a primeira túnica, essa túnica lhe foi arrancada. E a forma que lhe foi arrancada foi de uma forma muito cruel. Por quê? Porque quando José ganhou essa túnica, ele fez por merecer. José, ele não trapaceou ninguém. José, ele não fez nada que viesse dizer, essa túnica não poderia ser dele. Não. Ele era um rapaz fiel, ele era um rapaz obediente ao pai Jacó. Então, como todo pai, quando tem um filho que lhe preza por essa obediência, sempre esse filho ele é beneficiado. É assim que acontece na sua casa, não é verdade? Então Jacó quis fazer uma túnica de várias cores para José. E ele pega essa túnica e ele entrega como presente. Quando ele entrega essa túnica para José, José está com seu coração alegre, com seu coração radiante. Porém, no decorrer daqueles dias, os seus irmãos não lhe olham mais como antes. Agora José é visto não mais como um irmão, mas ele é visto como um competidor. Essa história tem se repetido em nossos dias, não é verdade? Quando você é condecorado, quando você é promovido na sua empresa, quando você recebe um cargo na sua igreja, de repente, as mesmas pessoas que te olhavam, que te prezavam, as pessoas que te respeitavam e te viam como uma mulher de Deus, te via como uma guerreira, te via como uma missionária, uma pastora, agora de repente não tem mais esses olhos para você, te vê como uma competidora. Por quê? Porque agora que você recebeu algo de especial na sua vida, você passa agora a ser vista com outros olhos. E os irmãos de José fizeram o mesmo, passaram a ter inveja de José. E como se não bastasse, esta inveja levou José a ser vendido. Houve uma conspiração. E nessa conspiração, nós percebemos que José, ele quase perde a vida por causa dessa túnica. Meus queridos, isso aqui é muito sério, isso é muito grave. Existem momentos na nossa vida que quando nós somos agraciados por Deus, somos agraciados de uma forma tão grandiosa e ainda existem pessoas querendo nos matar. Existem pessoas querendo acabar com o nosso ministério. Existem pessoas querendo acabar com a nossa vida. E aí quando de repente nós pensamos, quase perdemos a nossa vida por causa de uma bênção, por causa de algo que despertou no outro a inveja. Quando José ele perde a primeira túnica, José é vendido. Após José ser vendido pelos seus irmãos, ele vai ao encontro agora de uma situação totalmente desconhecida. E nessa tentação, nesta provação,
José agora, ele se vê em uma crise pelo qual ele nunca havia passado. José agora, ele está em uma caravana de midianitas. Os anos passam e José mostra um bom comportamento. E nesse bom comportamento, José, ele é convocado para entrar na casa de Potifar. E quando ele entra na casa de Potifar, José agora, ele é o mordomo daquela casa. José ganha as segundas vestes, a segunda túnica. E quando José, agora, ele se vê começando a realização dos sonhos, Satanás levanta aquela mulher de Potifar. Irmãos, eu quero que você entenda isso, que quando Deus tem um propósito, não é só na igreja, é em qualquer lugar. Satanás vai se levantar contra a sua vida. Os irmãos de José se levantaram lá na casa dele. Agora, José não tem mais irmãos por perto. José não tem um pai por perto. José está sozinho na casa de Potifar. E a mulher de Potifar levanta de uma tal maneira que ela não consegue fazer o que deseja o coração dela, e ela vai aonde? Nas vestes, na túnica, na capa de José. E José foge da situação. Mas eu quero que você entenda, porque nós pregadores falamos muito sobre túnica, que a túnica, que perdeu a túnica, mas aqui nesse texto tem uma revelação de Deus. José perdeu a primeira túnica para os seus irmãos, que foi arrancada. A segunda túnica foi deixada para trás por causa de uma acusação leviana, mas o texto vai dizer no capítulo 39, versículo 2 de Gênesis, que Deus estava com José. Esta palavra, este verbo estava, está dizendo eu estou, eu estava, eu estarei. Este verbo está dizendo, mostrando a todo instante, que a presença de Deus na vida de José era constante. Eu quero que você se alegre, mulher. Eu quero que você se sinta fortalecida por Deus agora. Porque o que eu vou dizer para você é para você se reanimar. Porque o que te faz ser ungida, o que te faz ser cheia de poder, não é a túnica que você veste. É a presença de Deus que você carrega. Não era a túnica de José que fazia ele sonhar, não. Não era a túnica de José que fazia com que ele fosse grande, não. Era a presença de Deus na vida de José que fazia a diferença. Arrancaram a túnica, colocaram ele à venda, levantaram calúnia e depois na segunda vez ele foi caluniado, injustiçado novamente, mas nada disso adiantou. Sabe por quê? Porque não era a túnica que fazia com que José fosse um homem de caráter. Era o caráter de Deus revelado na vida de José que fazia com que Deus era com ele. E quando José agora sai em fuga, José novamente volta para onde? Para a prisão. José entra na prisão. José já havia conhecido uma cisterna. José já havia conhecido uma provação desconhecida. E agora José, pensando que estava sendo honrado, quando ele começa a subir, José tem que descer. Só que quando ele desce no mais profundo, Deus agora vai honrar José. José está dentro daquele calabouço. José está dentro de uma prisão. E agora, dentro daquela prisão, nós vemos Deus agindo em favor dele. Lá dentro, José tem sonhos. Lá dentro, José tem visões. Lá dentro, José tem revelação de Deus e interpretação de sonhos. Eu quero que você saiba, mulher, que nesta provação, neste vale que você está vivendo, Deus vai te dar interpretações da situação. Deus há de te dar sabedoria da situação e da crise que você está vivendo, e o milagre dele vai acontecer para a sua vida. O que acontece, para terminarmos a história? Na terceira vez, José é mandado ser chamado. E quando ele é chamado, quando o faraó manda chamar José por causa da interpretação dos sonhos, do copeiro e do padeiro, agora Faraó lhe dá uma túnica. Faraó lhe dá uma vestimenta real
com o selo do seu anel e lhe dá, naquele momento, um cordão de ouro. Sabe o que é isso? A primeira túnica. O pai Jacó te deu, os seus irmãos tomaram. Tomaram inventando, caluniando, fofocando, te injuriando para você perder aquilo que o pai te deu. E você perdeu. O resultado é que você foi vendido e nem você entendeu porque você foi vendido. Você ficou sem cantar, você ficou sem pregar, você ficou sem evangelizar, você ficou sem fazer várias coisas no seu ministério, na sua vida, porque alguém levantou contra a sua vida e disse: morreu, não está mais entre nós, pode passar o cargo para outra pessoa, porque aqui não volta mais. E quando de repente Deus te honra novamente, vem outra injúria. E nessa outra injúria, o que acontece? Tentam arrancar com uma calúnia, com uma injustiça, que é a mulher de Potifar. Mas na terceira túnica, meu querido, ninguém vai tomar o que é seu. Por quê? Porque o pai Jacó deu, tomaram. A segunda, Potifar deu, a mulher dele arrancou. Mas na terceira, Faraó, ele era rei do Egito. Aleluia. O rei dos reis e senhor dos senhores. Deus, ele está te dando o que ninguém pode tomar. Porque quando o rei assina, não é simplesmente um contrato, mas é um veredito. E quando o rei fala, se torna um decreto. Deus está dizendo: aquilo que o homem te dá, o outro pode até tomar, mas aquilo que vem das mãos dele é decreto dele e ninguém vai matar o que Deus tem para você. Fique com esta palavra. Ainda que arranque a sua túnica, ainda que amarre os seus pés, ainda que te faça calar diante da situação, não fique desesperada. Deus está com você. Creia, o milagre vai acontecer e os seus inimigos não vão poder tirar aquilo que o Pai te deu. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.